Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje as minhas impressões de leitura vai para esse livro aqui, A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu li nessa edição aqui do Kindle, no Kindle, da editora Antofágica. Essa editora tá com uma publicação fantástica. Infelizmente eu acabei lendo pelo Kindle porque estava numa promoção da Amazon, mas essa edição tá simplesmente maravilhosa. Tá trazendo traz alguns textos de apoio e traz também algumas ilustrações que são de deixar a gente até de cabelo em pé. E aí eu li A Metamorfose de Kafka. E eu não vou falar sobre o livro. Eu vou falar sobre todos os sentimentos que eu tive ao lê-lo. Eu senti claustrofobia, nojo, angústia, pena, raiva. E eu encerro com uma única palavra que descreveria o livro inteiro: incômodo. Nossa, Vanessa, você sentiu tudo isso no livro, ao ler um livro. Então o livro é ruim, né? Não. Para um livro conseguir te causar todas essas sensações, é porque o autor é muito bom. E o livro está mais do que recomendado. Ele merece um vídeo com mais cuidado, eu vou fazer. Mas eu precisava vir aqui falar tudo isso que eu achei do livro. Bom, a palavra que eu usei para descrever essa história lá nos meus stories foi incômodo. Porque é basicamente isso que eu senti ao ler esse livro o tempo todo. Ele é um livro curto, de leitura rápida, de leitura simples também, mas ele é carregado de uma profundidade que vocês não têm noção. A primeira frase desse livro já é a frase que lhe apresenta todo o clímax da história. Então, você não precisa se integrar da história, você não precisa estar imerso, né? Ela já é apresentada para você na primeira frase e eu vou lê-la para vocês. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseando em um inseto monstruoso. Então, o autor, em primeiro lugar, ele não descreve que tipo de inseto é, né? Esse livro ele foi usado para base de alguns livros, a exemplo, A Mosca, mas ele não traz aqui especificamente dizendo qual é o animal que ele se transforma, qual é o inseto que ele se transforma, mas ele apresenta algumas características. O que acontece quando o narrador te conta que ele acordou de sonhos intranquilos e se viu metamorfoseando em um animal, em um inseto monstruoso, nesse momento o Gregor ele não tem a noção de que ele realmente está se transformando. Ele acorda como, né, qualquer pessoa, ainda tá ali pensando no que vai fazer, tá pensando que ele precisa trabalhar, ele trabalha como um caixeiro viajante, então ele acorda pensando que ele precisa pegar o trem, fazer o seu trabalho e tudo mais, ele tá ali naquele fluxo de pensamentos da manhã, e aí ele percebe que ele não consegue se levantar. E a história começa aí. Essa história é uma história meio claustrofóbica, é difícil falar esse nome, porque principalmente nesse início, o Gregor ele tá nessa situação de que ele tá tentando se levantar da cama e não tá conseguindo. Ele tá se dando conta de que tem algo errado com ele, mas ele não percebe o que tá acontecendo. Ele ainda não se dá conta, logo nas primeiras páginas, que ele tá se transformando nesse animal. E o interessante é que ele não se transforma de vez. Ao longo da leitura, essa transformação, essa metamorfose, ela vai ocorrendo paulatinamente. E aí, gente, é justamente, eu não sei qual foi a tara do autor de querer contar uma história medonha como essa, porque ele quis mostrar alguma crítica, ele quis, sei lá, eu não sei se ele pensava a respeito disso, eu não sei se ele tinha algumas questões que ele não conseguia resolver e jogava no papel em relação a transformações de vida, em relação a depressões e tudo mais. Eu não sei qual que era a principal vontade do autor, mas aqui a gente encontra muitas coisas, sabe, de muitos problemas familiares quando a gente se depara com alguém diferente. Então eu acho que principalmente em algum ponto o autor quis fazer uma crítica, não sei se da própria vida dele, mas uma crítica em que o diferente se torna incômodo
A pessoa que é diferente dentro de um contexto familiar ou que tem algum problema, ela acaba se tornando um estorvo na vida dos familiares. Então aqui, nessa casa, ele vivia com os pais e a irmã mais nova, e ele era o sustento da casa. E aí o que acontece é que ele não consegue trabalhar naquele dia, e o gerente da onde ele trabalha vai até o local da residência para ver o que acontece. E aí, nesse momento, é o momento onde a família se dá conta do que aconteceu. Porque até então ele estava conseguindo falar com os familiares dele, mesmo dentro do quarto trancado, sem conseguir levantar. Os familiares estavam conseguindo ouvi-lo e eles ficam muito preocupados. Olha, o Gregor não é disso, ele é responsável, ele não saiu do quarto ainda com certeza porque ele tá com algum problema, ele deve estar doente. E aí, quando a família e o gerente abrem a porta do quarto e se deparam com ele, aí o horror começa na família. Então, eu não vou descrever mais nada da história. Essa história, ela tem essa pegada, assim, de já te apresentar esse problema, já desde cara, mas o desenrolar dela é um desenrolar muito interessante. Você passa a perceber todos os pontos da metamorfose do Gregor, você percebe todas as coisas que vão modificando nele. E como eu disse, o autor não especifica que inseto é, mas ele te dá algumas características desse inseto. Ele fala das perninhas, ele fala do casco, quando ele finalmente consegue sair da cama, há um barulho meio oco quando ele cai. Conforme ele se rasteja, fica uma gosma no chão. Então, eu acho que o autor ele quis fazer com que você imaginasse o tipo de inseto que aquele homem se transformou. Ele não dá dimensão de tamanho, ele não dá dimensão de nada, mas enfim, essa história, gente, é uma história maravilhosa. Eu recomendo muito pra vocês, embora ela seja uma história incômoda, ela traz essa reflexão desses problemas familiares que a família passa a ter depois que um membro da família se encontra naquela situação. Então, eu senti sentimentos mistos aqui. Eu senti pena do Gregor, eu senti pena da família, eu senti raiva em algumas situações, eu senti nojo em algumas situações. E tudo isso, numa literatura, num livro tão pequeno, num livro que é tão curtinho, que dá pra ler super rápido, cara, é de se pensar que a mente desse autor realmente era uma mente muito brilhante. No autor, ele tem outros livros que também tem essa visão claustrofóbica. Inclusive, tem um termo que começou a ser utilizado, que se chama kafkiano, que é aquele momento onde a gente se encontra numa situação da vida em que a gente está meio perdido, a gente se sente sozinho no meio de uma multidão, a gente não consegue resolver os próprios problemas e parece que a gente está dentro de um labirinto interno, de um labirinto mental. Esse termo passou a ser usado como kafkiano, porque ele aborda muito esses temas nos livros dele. Então eu achei super interessante e, gente, não tem mais nada pra falar, acho que eu já falei até demais. Leiam esse livro, só isso. Leiam esse livro, é maravilhoso. E se você já leu, conta aqui pra mim nos comentários quais foram os sentimentos, quais foram as emoções que esse livro trouxe pra você. Eu quero saber o que você pensou, o que você achou de tudo isso. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!